Vamos orar, vamos dar início nesta noite. Vamos colocar o Senhor Jesus no centro deste momento. Estamos aqui para adorar o nome dEle, para exaltar o nome dEle. Então vamos colocar diante do altar do Senhor Jesus esse momento. E que a presença dEle possa ser real nas nossas vidas. E que nós venhamos a adorar o nome dEle nesta noite. Amém? Você ora na sua casa, vamos apresentar o Senhor Jesus e que Ele possa nos dar a direção nessa noite. Amém? Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, agradecemos a Ti, Jesus, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu, por mais esse privilégio que o Senhor nos deu para adorarmos o Teu nome, engrandecermos a Ti, Senhor Jesus, nessa noite. Estamos aqui, meu Pai querido, porque carecemos da Tua presença e convidamos ao Senhor para tomar posse do primeiro lugar deste momento. Que nesta noite, meu Pai querido, a Tua palavra seja dita, seja pregada aos nossos corações e que a nossa casa e a nossa família esteja no Teu altar. E que o Teu nome, Pai, seja engrandecido e glorificado nesta noite. Tudo aqui é para Ti, Pai. Tudo aqui é para a honra e a glória do Teu nome. Aleluia. Amém. Vamos dar início nessa noite. Hoje é o 4º dia da nossa campanha. Graças a Deus estamos chegando até aqui. É mais um dia de vitória. É mais um dia para agradecermos ao Senhor. Estou muito feliz por estar aqui adorando a Ele. E estar intercedendo nessa campanha que é tão importante, né? Que é orar pelas nossas famílias. E eu louvo a Deus por cada um de vocês que está aqui desde o primeiro dia até agora. E vamos até o final e vamos vencer. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Se você tiver a Bíblia por perto, aí você lê aí. Eu vou ler aqui na minha. Se vocês não tiverem, vocês acompanhem aqui comigo, tá? A nossa leitura hoje vai estar em Isaías, capítulo 38. Vai ser uma leitura assim de alguns versículos, é só pra gente dar um entendimento na palavra de hoje, tá? Isaías 38. A palavra de Deus diz assim: Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Amém. A palavra do Senhor aqui diz que o rei Ezequias tinha recebido uma palavra do profeta Isaías de que ele ia morrer. E aí Deus mandou o profeta Isaías ir lá e falar para ele: olha, coloca a sua casa em ordem, arruma todas as coisas, porque você vai morrer e você não vai viver. E aí, no mesmo momento, quando Isaías saiu, o rei virou o rosto para a parede e começou a chorar muito. E ele falou: Senhor, eu fiz a tua obra, eu fui um servo bom, eu fiz aquilo que estava ao meu alcance, eu fiz o que era bom aos teus olhos, fiz o que era reto e agora eu vou morrer. E aí ele começou a chorar de uma maneira que tocou o coração de Deus. E antes mesmo de Isaías sair do pátio do palácio, Deus falou para Isaías: volta e fala com Ezequias. E aí ele voltou e falou que Deus tinha ouvido a oração dele. E que através daquela oração ele ia dar a ele mais 15 anos de vida. Então ele ia receber mais 15 anos de vida, porque aquela oração agradou ao Senhor e chegou diante de Deus como um cheiro suave. E ele falou assim: eu vou te acrescentar mais 15 anos de vida. E ele obviamente ficou muito feliz por ter recebido essa graça do Senhor Jesus. A Bíblia fala que Ezequias ele foi um homem, um rei que reinou em Israel. Ele começou a reinar com 25 anos e ele reinou 29 anos. E esses 29 anos ele fez o que era reto aos olhos do Senhor.
ele tirou os ídolos, ele chamou o povo para adoração, ele chamou o povo para louvor, para se chegar diante de Deus. Então ele fez tudo o que era reto aos olhos do Senhor. A Bíblia diz que ele foi um rei que fez o que era reto aos olhos do Senhor. E nesse momento que nós lemos aqui, Deus tinha falado para ele: olha, prepara a tua casa, porque você vai morrer. Então Deus tinha um relacionamento com ele, por isso que ele falou: olha, prepara a tua casa que você vai morrer, porque você fez o que era bom, eu me agradei, e agora por isso eu estou lhe retribuindo, dizendo: olha, prepara. E aí ele ficou triste, porque ele não queria, né, morrer. E aí ele orou e Deus retrocedeu e disse: não, eu vou te acrescentar mais 15 anos. E assim foi feito. Então ele foi um rei muito bom. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. E a Bíblia diz que passou um tempo, nesses 15 anos que ele viveu, depois que Deus tinha dado a ele meio que, a Bíblia diz que ele relaxou um pouco na obra do Senhor, naquilo que ele fazia. Porque ele recebeu uma graça de Deus de receber 15 anos a mais. Ao invés dele ser mais grato e continuar a permanecer no caminho do Senhor, ele meio que mudou. E nesses 15 anos que Deus acrescentou a ele, nasceram outros filhos, e inclusive o filho dele, Manassés. E a Bíblia diz que Manassés foi ou o pior rei que Judá teve, que Israel teve, porque ele fez tudo que era mal aos olhos do Senhor. É até um paradoxo, né? Um rei bom criou um filho que depois se tornou rei e foi o pior rei. Não dá nem para acreditar, né? Mas foi assim que a Bíblia relata. Ezequias foi um bom rei, só que depois que ele recebeu essa graça do Senhor, ele meio que deixou as coisas andarem, não se importou mais, porque acho que ele, não sei se o coração dele se exaltou, né? Mas ele meio que deixou as coisas andar, e ele não instruiu os filhos dele durante essa época que estava ali, que eram pequenos e foram crescendo, a amarem ao Senhor. A importância de nós estarmos falando nesses dias, né? O quanto é importante ensinar os nossos filhos a amar ao Senhor, a respeitar ao Senhor, a fazer a obra do Senhor, porque quando passarmos dessa nossa vida, nós vamos deixar legados. Nós vamos deixar filhos que darão também frutos e darão sementes que frutificarão na geração, na próxima geração. Esses dias eu estava ouvindo a cantora Cassiana, eu creio que todas nós conhecemos, e ela falou o quanto foi difícil a morte do pai dela. E ela sofreu muito porque ela era muito apegada com o pai dela, e o pai dela foi recolhido ao Senhor, e ela passou uns dias muito ruins. Ela passou uns dias muito ruins porque o pai dela tinha partido para a glória e tal. Só que aí ela entendeu que ela era o legado do pai dela. Ela era a continuação do pai dela. Porque o pai dela e a mãe dela ensinou ela a caminhar com o Senhor Jesus. Ensinou ela a viver nos caminhos do Senhor Jesus. Então ela deveria dar frutos, porque tudo aquilo que o pai dela passou para ela, ela poderia passar e continuar passando para os filhos dela e os filhos dela com o seu esposo para os outros filhos. Então a gente vê aqui nitidamente como um rei que foi um rei bom, que ele reinou durante 29 anos, fez tudo o que era reto aos olhos do Senhor. Só que logo após a geração dele veio o pior rei, um rei que fez tudo para afrontar a Deus, fez tudo, e fez a idolatria, chamou o povo à idolatria, adorou vários deuses, fez tudo que era mal aos olhos do Senhor. Até não dá para entender como um rei que foi tão bom permitiu que a sua geração fosse tão ruim para o Senhor, magoasse tanto o coração de Deus. Então é o que nós estamos falando, a nossa geração, nós temos que cada dia mais lançar os nossos filhos, ensinar eles no caminho que eles devem andar, para que quando partirmos dessa terra, possamos deixar legado na vida dos nossos filhos, a ponto deles continuarem a servir ao Senhor. E não simplesmente parar ou fazer o pior, que é não adorar ao Senhor.
Então que os nossos filhos seja a continuação da nossa obra, do nosso legado nessa terra. Que quando partirmos, os nossos filhos continuem a servir ao Senhor, continuem a fazer a obra do Senhor como um legado. Porque Ezequias, no momento em que ele recebeu esses 15 anos, ele não mais ensinou os filhos dele a amar ao Senhor, a adorar ao Senhor, e ele deixou que os filhos dele crescessem de qualquer maneira. E aí, lá na frente, a gente vai ler uma passagem aqui também que mostra o quanto que foi devastador na geração dele. Por quê? Porque ele não mais lutou pela sua casa e não mais lutou para servir ao Senhor. Amém? É verdade, tia. Aí a Bíblia nos fala em Isaías 39, depois que ele recebeu esses 15 anos, o rei Merodach, que era o rei da Babilônia, mandou presentes para Ezequias, porque ficou sabendo que ele tinha ficado doente e aí já estava bem. Então ele mandou presentes e tal, e depois ele foi com uma grande caravana visitar o rei Ezequias. Eu vou ler aqui para vocês, para a gente ter um entendimento. Tá em Isaías 39. Se vocês tiverem aí, vocês procuram bem aí que a gente vai ler, que aí a gente fica tendo mais um entendimento do que nós estamos falando. Aqui, ó, no Isaías 39. Naquele tempo enviou Merodach, o filho de Baladão, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido que ele tinha ficado doente. E ele já tinha melhorado, né? E Ezequias se alegrou com eles, se alegrou com os presentes, e ele foi e mostrou toda a casa dele. A Bíblia diz que ele não mostrou ao rei a gratidão a Deus por ele ter sido curado. Ao invés dele passar para o rei, para a comitiva que veio visitar ele, que Deus tinha feito milagre, que ele tinha recebido 15 anos de vida, que o Senhor Jesus tinha olhado por ele, não. Ele simplesmente foi mostrar para o rei, para a sua comitiva, toda a sua riqueza. A Bíblia fala aqui, ó, que Ezequias mostrou a prata, o ouro, a especiaria e os melhores ungüentos, tudo que ele tinha. Ele foi mostrando, olha, esse é meu palácio, essa aqui é o que eu tenho de ouro, esse aqui é o que eu tenho de prata. Ele foi só mostrando para essa comitiva tudo que ele tinha. Mas a gratidão ao Senhor e falar que tudo aquilo que ele recebeu foi vindo de Deus, ele não fez. Ele simplesmente foi mostrar toda a fortuna dele. E aí quando ele mostrou, aí o profeta Isaías veio até ele e falou assim... O profeta Isaías no 39:3. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Aí ele perguntou de onde eles veio e o que eles tinham falado para Ezequias. Aí Ezequias falou assim: de uma terra remota vieram a mim de Babilônia. E ele falou assim: que foi que viram em tua casa? Isaías perguntou para ele: o que eles viram na tua casa? E ele falou assim: viram tudo quanto em minha casa tinha. Viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse de lhes mostrar. Quer dizer, ele mostrou toda a fortuna, todo o ouro, toda a majestade que ele tinha, tudo que ele tinha, ele mostrou para essa comitiva. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor a você, Ezequias. Na mesma hora, a palavra do Senhor já foi entregue a ele, por ele ter feito aquilo. Porque em nenhum momento ele menciona a gratidão a Deus, em nenhum momento ele menciona que Deus fez todas aquelas coisas, em nenhum momento ele mostrou para aquela comitiva que ele era o rei, que ele tinha aquela fortuna porque Deus tinha dado a ele. Em nenhum momento. Ele simplesmente mostrou a casa dele, a fortuna dele, a majestade que ele tinha, e Deus ele não honrou nesse momento. E aí ele falou: então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor a você. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que entesourarem teus pais até o dia de hoje será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor.
e até de seus filhos. Aí Deus já deu essa mensagem, que foi uma mensagem dura, mas vamos ver como Ezequias vai se portar. E até de teus filhos que procedem de ti e tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Deus falou assim: olha, tudo que você tem, tudo que você juntou, que os reis passados antes de você juntou, os teus filhos vai ser tomado e levado para a Babilônia. Os teus filhos que nasceram de ti também serão levados para a Babilônia e serão eunucos lá. E aí ele falou assim, aí a resposta de Ezequias a Isaías foi: então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que dissestes. Disse mais: pois não haverá paz e verdade em meus dias. Não, disse mais: pois haverá paz e verdade em meus dias. Olha a resposta que Ezequias deu a Isaías. Quando ele falou que tudo que ele tinha ia ser levado para a Babilônia, que o rei ia tomar tudo, que o rei ia pegar os filhos dele e eles seriam eunucos em Babilônia. E aí ele vira para Isaías e fala: boa é esta palavra, porque nos meus dias haverá paz. Como é até assim, é até difícil de entender como um rei que fez tudo que era reto aos olhos do Senhor responde a Deus com uma palavra tão dura e tão fria. Porque eu creio que se hoje Deus chegasse para mim ou para você e falasse: ó, tudo que você tem, tudo que você conquistou, alguém vai vir, vai tomar e vai levar embora. Os teus filhos que nasceram de ti, que você lutou e conquistou para cuidar, eles também levarão. Serão eunucos lá na Babilônia, serão escravos, serão tudo aquilo que não presta. E aí eu viro para a pessoa e falo assim: ah, Deus, boa essa palavra. Que palavra maravilhosa. É complicado, né? Deus tinha dado um decreto ruim para ele. Só que ele falou assim: boa esta palavra, porque enquanto eu existir, enquanto eu estiver vivo, vai ter paz. Toda essa guerra vai ser depois que eu já tiver partido. Então ele estava tão engrandecido no seu coração que ele não se preocupou com os seus filhos que seriam levados, escravizados na Babilônia. Que tudo aquilo que ele tinha conquistado seria levado para a Babilônia. Desde que nos dias que ele ainda vivesse na terra, ele tivesse paz. Aí é aquilo que nós estamos trabalhando nesses dias. O quanto é importante nós lutarmos pelo presente e também pelo futuro dos nossos filhos. Não devemos em nenhum momento sermos negligentes quando nós partimos dessa terra, deixarmos os nossos filhos encaminhados no caminho do Senhor. Porque tudo que fazemos aqui, toda planta, toda semente que estamos plantando, queremos que, se nós não conseguimos colher, os nossos filhos colham. Mas Ezequias, ele estava num momento tão longe que ele simplesmente achou boa a palavra. Boa essa palavra que Deus me deu. Porque enquanto eu ainda existir, eu vou ter paz, eu não vou ter guerra, ninguém vai tomar o que é meu. Depois que eu morrer, deixa o curso da vida seguir. Entendeu? Ezequias simplesmente abandonou os filhos dele. Porque da mesma maneira que ele orou e clamou ao Senhor pela sua vida, quando Deus disse que ele ia morrer, que ele preparasse a casa dele, ele deveria ter feito o mesmo por essa palavra. Ele deveria ter caído de joelhos também e falado: meu Deus, tem misericórdia dos meus filhos, tem misericórdia da minha descendência. Eu pequei, eu fiz o que era errado, eu não deveria ter mostrado a eles tudo que eu tinha e ter esquecido de ser grato ao Senhor, mas tem misericórdia dos meus filhos, da minha descendência. Mas Ezequias não teve esse mesmo pensamento. Pela vida dele, ele clamou, mas pela vida dos filhos dele, ele simplesmente deu de mãos. Ele falou: não me importo, porque enquanto eu viver vai ter paz, isso aqui vai acontecer, mas é quando eu partir. Quão grave é isso?
E infelizmente hoje em dia muitos pais têm feito isso. Têm lavado as mãos. Têm falado, olha, eu fiz o que eu pude, eu dei o que eu tinha que dar, hoje já está criado, já está grande, ele que se vire, ele que faça a vida dele, eu não tenho mais preocupação, eu já estou mais de idade. Então, muitos pais hoje têm feito a mesma coisa que Ezequias fez. Eu já vivi bastante, eu já servi a Deus, eu já entreguei tudo que eu tinha diante de Deus, eu já gastei a minha vida e deixei gastar a minha vida pela obra do Senhor. Agora, se o meu filho não quer, eu não posso fazer nada, eu vou dar de mãos, eu vou embora, porque quando eu partir eu vou estar na glória e ele que se vire. Muitos pais têm feito isso, simplesmente têm abrido mão dos filhos, não têm lutado pela sua descendência, não têm colocado diante do altar do Senhor e buscado pela vida dos filhos. Tem achado que se vocês não querem, porque quando Deus entregou a primeira palavra a ele, que ele iria morrer, ele estava nos caminhos do Senhor, ele estava fazendo tudo certo. Só que depois, nesses 15 anos que ele viveu, ele meio que, eu acho que ele falou assim, eu já fiz muito, eu já trabalhei muito, eu já cansei muito, eu fiz muita obra, eu fiz tudo que eu devia fazer, agora eu vou ficar tranquilo. E esses 15 anos foram decisivos para a geração dele. E não somente a descendência dele, todo Israel sofreu. Depois que ele morreu, Manassés tomou o poder e ele foi um rei que fez mal aos olhos do Senhor, ele fez tudo que era mal. Então não foi só a descendência de Ezequias que foi machucada, foi toda uma nação, todo mundo padeceu, porque quando o filho dele tomou o reinado, ele fez tudo que era mal aos olhos do Senhor. Ele adorou ídolos, ele colocou o povo para adorar ídolos, ele não mais sacrificou ao Senhor, ele não mais fez culto ao Senhor, ele fez com certeza muitas guerras, muitas coisas que desagradavam a Deus, e ele simplesmente não deu ouvidos à palavra do Senhor. Então a negligência de Ezequias fez com que a descendência dele fosse perdida e toda uma geração, todo Israel padeceu. Por quê? Porque Ezequias não tomou o lugar de sacerdote na casa dele e não clamou pelos filhos. Ele simplesmente disse a Isaías, boa é esta palavra, porque enquanto eu estiver vivo vai ter paz na minha casa. Depois que eu partir, que eu for para a glória, meus filhos que se virem. Entendeu? Então hoje é complicado, a gente vê muitos pais que às vezes não querem mais labutar com seus filhos, lutar pelos seus filhos. Eu sei que às vezes tem muitos filhos que são difíceis mesmo, que não querem saber de nada, não querem obedecer, não querem ouvir a voz do Senhor Jesus, lutam cada dia mais para se afastar e fazer tudo aquilo que desagrada ao nosso coração e o coração de Deus. Mas em nenhum momento devemos fazer como Ezequias fez. Em nenhum momento devemos abandonar os nossos filhos. Se está difícil, se eles têm se afastado, nós temos que clamar por eles. Temos que aconselhar, temos que mostrar para eles o caminho e continuar apresentando eles diante de Deus. Porque da mesma forma que Deus muda o coração de um homem mau, ele também pode mudar o coração de qualquer pessoa, inclusive os nossos filhos. Então, o exemplo de Ezequias é um exemplo para nós, que não devemos negligenciar a educação dos nossos filhos e nem entregá-los ao bel prazer. Se está difícil, se eles estão afastados, se eles estão dando trabalho, continue no caminho, continue orando, continue apresentando ele ao Senhor, apresentando ela ao Senhor, crendo que o Senhor Jesus pode salvá-la até no último fôlego de vida. Na minha igreja que eu congregava antes, tinha uma missionária que é uma bênção. E ela era casada com um homem, e o homem dela era aquele homem assim, sabe? Só Jesus na causa. Não gostava de igreja, não queria saber de igreja, e ele andava com mulherzada o tempo todo. Ela disse que muitas vezes mulheres iam na porta da casa dela para buscar ele.
de tão terrível que ele era. Só que ela nunca desistiu de orar por ele. E ela também não quis abandonar a casa dela pelas traições que o marido dela fazia. Ela continuou colocando ele no altar e falou assim: enquanto ele viver, eu vou orar por ele, eu vou clamar por ele e eu vou colocar ele diante do altar. E ela e os filhos dela iam para a casa do Senhor e continuava adorando e buscando ao Senhor, e ele para lá. E ela continuando no propósito. Eles já eram de idade, eu não lembro quantos anos que ele tinha quando ele chegou a falecer. Só que quando ele passou mal, que ele ficou doente, que ele foi para o hospital, lá no hospital, o Senhor Jesus levou uma pessoa e pregou para ele, e lá ele aceitou Jesus. Lá ele se rendeu aos pés do Senhor Jesus. Só que aquela doença que ele tinha, ele não curou. Deus o levou. E hoje, para ela, é um testemunho. Por quê? Porque ela lutou pelo esposo dela até o último momento. E ela dá graças a Deus porque no último momento o Senhor resgatou ele. O Senhor deu a ele o privilégio de morar com ele. Então ela cumpriu o papel dela, como ela tem cumprido e intercedido pela família dela. Porque tem 2 filhos dela que é crente e tem um que não. E até hoje ela continua clamando, ela não desiste, não desistiu do esposo dela e não desiste do filho dela. E é um exemplo porque nós temos que ter. Nossos filhos têm jeito, nossa casa tem jeito, nossa família tem jeito. Para Deus tudo tem jeito. A partir do momento que ele chega, tudo muda. A Bíblia diz que na ressurreição de Lázaro, antes de Lázaro Jesus fazer a ressurreição dele, já tinha 4 dias que Lázaro tinha morrido. Marta e Maria pediu que chamasse Jesus para que viesse quando ele ainda estava doente. Mas Jesus não quis, porque o objetivo de Jesus não era curá-lo, era ressuscitá-lo. Passou-se 4 dias depois que Lázaro tinha morrido, Jesus chegou. Marta e Maria ficaram: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, porque o Senhor teria operado um milagre na vida dele. E ele falou assim: Marta, Maria, me levem ao sepulcro, vamos até lá. Aí Maria falou assim: mas Senhor, já tá, né? Tem 4 dias, já tá fedendo. Ele: me levem. E Jesus se compadeceu da dor delas, e a Bíblia diz que ele chorou. E Jesus foi até o sepulcro onde Lázaro estava, e lá ele operou um milagre. Ele disse: Lázaro, vem para fora. E ele ressuscitou Lázaro. Então não importa se Jesus vai chegar na juventude do nosso filho, se Jesus vai chegar na velhice do nosso filho, se Jesus vai chegar no último fôlego de vida. O importante é que quando Jesus chega, há solução. Porque aonde ele chega, o milagre acontece. Então esse exemplo para nós grita na nossa alma hoje, dizendo: não desista dos teus filhos, não desista da tua casa. Não tem nada que o Senhor Jesus não possa fazer. Não há ninguém que o Senhor Jesus não possa salvar. Nós, como cristãos que estamos caminhando no caminho do Senhor Jesus, temos que ser coluna da nossa casa, alicerce da nossa casa, para que ela não venha cair. Para que as nossas orações sejam depositadas diante de Deus e que Deus venha trabalhar no coração dos nossos filhos, da nossa família. E se Ele não resgatar ele durante a vida, no último fôlego de vida Ele fará. Porque se Jesus chegar no último fôlego de vida, Ele chegou na hora certa. Porque qualquer hora que Ele chega, o milagre acontece. Jesus é assim. Jesus é maravilhoso, para Ele não tem impossível. Não tem nada que Ele não faça. Mas nós, é verdade, nós temos que ser exemplo. Mas nós temos que nos posicionarmos, nós temos que ser coluna na nossa casa. Nós temos que nos firmar nos pés do Senhor Jesus, na rocha que é o Senhor Jesus, e continuarmos clamando pela nossa casa, clamando pela nossa família, porque o milagre virá. Não podemos fazer como Ezequias fez. Ezequias simplesmente abandonou a sua descendência. Ele menosprezou aquilo que iria acontecer com seus filhos. E hoje, infelizmente,
Vemos pais e mães que têm lavado as mãos e não têm mais lutado pelos seus filhos. Têm deixado os filhos de qualquer maneira, não têm se importado e têm achado que está tudo bem. Não devemos fazer isso. Temos que nos posicionar e clamar pela nossa casa até o último momento. Até quando estivermos velhos, estivermos na casa do Senhor, clamando e orando pela nossa casa, orando pela nossa família, porque o milagre virá, porque nós servimos um Deus que pode todas as coisas. Nós servimos um Deus que entra onde ninguém entra. A Bíblia diz que Ele faz um coração de pedra virar um coração de carne. Então a nossa família tem que estar no altar, através das nossas orações. Devemos orar, devemos clamar, devemos buscar e jamais desistirmos da nossa família. Porque o milagre vai acontecer. Eu creio e tomo posse, nós temos que tomar posse disso todos os dias. O Senhor Jesus pode fazer um milagre. Se Ele não fizer hoje, não fizer amanhã, não devemos desistir. A nossa caminhada com Deus é um dia de cada vez. Como a palavra dele diz em Salmos, as misericórdias dele se renovam cada manhã, toda manhã se renova. Então a nossa força de clamar pela nossa casa também tem que se renovar todos os dias. Se orarmos hoje, vamos orar amanhã. Se estivermos fracos amanhã, vamos pedir a Deus graça e Ele vai nos dar graça. E vamos continuar clamando, continuar buscando. E nossos filhos virão para a casa do Senhor, porque nós temos feito a nossa parte de pai e mãe, de não desistirmos da nossa casa. Não desistimos. Temos que nos importar com o futuro dos nossos filhos. Temos que nos importar com aquilo que vai acontecer na geração dele depois que partirmos. Não podemos pegar esse exemplo de Ezequias e simplesmente dar com as mãos e falar assim: eu não me importo. Quando eu estiver no seio de Abraão, descansando nos braços do Pai, eu não me importo com o que vai acontecer. Eu não me importo se o mundo vai estar ruim, se o meu filho vai estar ou não. Não devemos pensar assim. Temos que nos importar com os nossos filhos, com a nossa família e não desistirmos dele. Eles são herança que o Senhor Jesus nos deu. Porque às vezes a gente quer que Deus faça um milagre no já. Eu preciso que Deus me dê aquela porta aberta, eu preciso que Deus salve meu filho, minha filha hoje, agora, eu preciso. Só que a gente tem que entender uma coisa: Deus tem o tempo dele, e o tempo dele é perfeito para nós. Tudo que acontece na nossa vida tem um tempo certo, um propósito certo. Se você está orando pela sua casa há 10, 20, 30 anos e o milagre não aconteceu, provavelmente Deus está trabalhando em você e no seu filho que você está orando para ele receber a bênção. Porque se Deus às vezes nos entregar algo que nós clamamos a Ele hoje e não estivermos preparados, faremos igual Ezequias fez. Não seremos gratos. Não honraremos ao Senhor por nos ter dado aquele milagre. Porque simplesmente não estávamos prontos, não estávamos preparados. Então se oramos um dia, 10 dias, 20 dias, 30 dias, oramos enquanto temos tempo, enquanto temos vida. Porque no momento certo, na hora certa, Jesus vem. E quando Ele vem, o milagre acontece. Então, a palavra para nós hoje, nessa noite, é: não desista da sua casa. Se importe com o futuro dos seus filhos. Se importe com a descendência dos seus netos. Se importe com a família que virá depois que você partir. Não se preocupe, não, eu vou viver bem, eu vou servir a Deus aqui. E se meu filho não quiser servir a Deus, problema dele. Mas se ele não servir a Deus e ele não fizer a vontade de Deus, os seus netos também não farão. E a sua descendência será arrastada pelas descendências sem o Pai, sem a presença do Senhor. E coisas ruins virão. Porque uma família sem Jesus, onde Jesus não está, é uma família que é precisa. Então devemos cada dia mais clamarmos pela nossa casa e pela nossa família e não desistirmos delas.
há jeito, há solução. Para Deus não tem impossível. E quando Ele chega, o milagre acontece. Amém? Glória a Deus. É verdade. Infelizmente tem muitas pessoas que pensam assim. O importante é que eu seja salvo. Se eu for para o céu e por acaso meu filho não quiser e não for para o céu, problema dele. Ele fez a escolha dele. Mas não é isso que devemos fazer. Nós devemos clamar pela nossa casa e nos importarmos com o futuro dos nossos filhos. É a nossa descendência, é o nosso legado. Tudo que é de nós vai ser nos nossos filhos e netos. Se servirmos ao Senhor durante a vida e os nossos filhos caminhar na presença do Senhor, eles estarão com famílias curadas, curarão outras pessoas e o nome de Jesus será propagado, o legado que você deixou será propagado. Porque você buscou a Deus, honrou a Deus, passou esse exemplo ao seu filho e o seu filho também fez isso e o filho dele também fará. E quão maravilhoso é quando uma família coloca o Senhor Jesus como o centro de tudo. Milagres acontecem, famílias são curadas através de uma família que coloca o Senhor Jesus no centro da vida deles. Aleluia, glória a Deus. Então a palavra para nós nessa noite é: não desista. Se o seu filho está dando trabalho, coloque ele na presença do Senhor. O Senhor Jesus pode fazer um milagre na vida dele. Da mesma maneira em que Jesus resgatou a mim, resgatou a você, Ele também pode resgatar seu filho ou sua filha. Não faça como Ezequias fez. Se importe com o presente dos seus filhos. Se importe com o futuro dos seus filhos. Ele é o seu legado. Ele veio para ser herança na tua vida e Ele trará e levará o nome do Senhor Jesus quando você for resgatada a Deus. Então ore, não deixe de clamar pela sua casa, não deixe de clamar pelos seus filhos. Coloque eles diante de Deus, coloque eles em oração. O Senhor Jesus pode todas as coisas, Ele pode operar um milagre. Amém. Devemos crer que o milagre acontecerá, mesmo que seja no nosso último fôlego de vida. Mas que nós venhamos cada dia mais a nos derramar diante do Pai e colocar a nossa família diante dEle. Amém. Glória a Deus, Samira. Deus abençoe. Porque nós temos essa é a nossa função aqui na terra. Encaminhar os nossos filhos diante do altar do Senhor. É isso que devemos fazer. Não devemos negligenciar nem o presente deles, nem o futuro. Hoje eu ouvi um pai falar que ele já não vai mais puxar a orelha do filho e não vai se preocupar mais com ele porque ele dá trabalho demais. Não devemos fazer isso. Se o seu filho dá trabalho, se o meu filho dá trabalho, é aí que nós temos que puxar a orelha, é aí que nós temos que colocar ele diante do altar. É ele que é mais carente de Deus. Aquele que já está endireitado, louvado seja o nome do Senhor. Mas aquele que está dando mais trabalho, aquele que está mais afastado, é aquele que nós temos que buscar mais. É aquele que nós temos que apresentar diante do Pai de manhã até a noite. Senhor, salva meu filho. Salva minha filha. Eu creio que o Senhor pode fazer um milagre. Eu creio no milagre da salvação na minha casa. E eu tomo posse, eu não vou desistir. O inimigo tem que ver que nós somos firmadas no Senhor Jesus e não vamos desistir da nossa casa. Ele tem lançado todos os poderes dele sobre a nossa família, mas nós também vamos colocar os nossos filhos no altar do Senhor e não vamos desistir. A Bíblia diz que a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Não é o diabo que vai vir contra nós, é nós que vamos aonde o reino dele, vamos tirar quem está lá. É nós como igreja que temos que lutar pela nossa geração. O inimigo já perdeu, ele já é vencido, ele já é derrotado. O Senhor Jesus derrotou ele naquela cruz. Ele não é poderoso, ele não pode fazer aquilo que Deus não permite. As nossas orações têm poder.
As orações que colocamos diante do altar têm poder de visitar aquele que está perdido e salvá-lo. Porque Deus está no controle de tudo. Às vezes a gente pode pensar que o mundo está difícil, que o mundo está um caos, que tudo aquilo está acontecendo, mas Deus ainda está com suas mãos estendidas sobre nós. E o mundo está sobre o seu poder e nada acontece se Ele não deixar. Nós servimos a um Deus que tudo pode. Ele governa todas as coisas, Ele governa o mundo. Então não devemos desistir da nossa casa, porque o Senhor Jesus não desiste de nós. Mesmo sendo falhos, o Senhor Jesus tem cuidado de nós e tem nos ajudado a caminhar todos os dias. Então por que desistir da nossa casa? Não devemos nos acovardar e deixar que a nossa família seja dizimada e se perca por negligência nossa. Os nossos filhos são heranças do Senhor. São o nosso primeiro ministério nessa terra. Se ganharmos o mundo todo e perdermos a nossa casa, não teremos ganhado nada. Devemos fazer como Noé fez, colocar os nossos filhos na arca e chegar diante de Deus. Não devemos deixar eles para trás. Que o Senhor Jesus possa falar ao nosso coração nessa noite e que nós venhamos nos manter buscando e clamando pela nossa casa, pelos nossos filhos, por um pai, por uma mãe que está longe, por algum irmão que também está distante. Ninguém vai se perder. A nossa casa é do Senhor Jesus. A nossa casa é do Senhor Jesus e louvado seja o nome dEle. Porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem estendido as mãos dEle sobre nós. E nós devemos colocar os nossos filhos e a nossa família no altar. É de lá que vem o nosso milagre. É de lá que vem o nosso socorro. É de lá que vem a nossa vitória. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Vamos orar pela nossa casa. Vamos orar pela nossa família. Mas louvado seja o nome do Senhor que nos fez chegar até aqui. Vencemos um dia mais. E no final dessa campanha, frutos virão para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Vidas serão resgatadas, vidas serão libertas. Porque onde o Senhor Jesus chega, o milagre vem, o milagre acontece. Aleluia, glória a Deus. Nesse momento agora nós vamos orar pela nossa casa. Vamos levantar um clamor pelos nossos filhos. Apresente o seu filho na presença do Senhor. Se os seus filhos já estão encaminhados na presença do Senhor, ore por um pai, por uma mãe. Ore por um pai, por um irmão, por algum familiar seu que está afastado dos caminhos do Senhor. Clame a Deus por ele hoje. Vamos levantar um clamor pela nossa casa. E que a nossa oração chegue diante do Pai como cheiro suave. E Ele nos envie a resposta e resgate aquele que está perdido. Aleluia. Glória a Deus. A bênção é nossa em nome de Jesus. Vamos orar então. Apresente os seus filhos, apresente a sua família. E vamos clamar a Deus nessa noite. E que o milagre virá. E a nossa família estará no altar do Senhor. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus e eterno Pai, rendemos graças diante de Ti, Jesus, neste momento, porque a Tua presença é real, a Tua presença se faz presente em nossas vidas. Te adoramos e Te exaltamos, meu Pai querido, por esse 4º dia de campanha. Grandes coisas o Senhor tem feito, a Tua palavra tem sido pregada aos nossos corações e a nossa casa tem sido visitada. Pai amado, oramos a Ti nesta noite, clamando que o Senhor Jesus pode fazer um milagre, visitar os nossos filhos e alcançar aqueles que estão perdidos. Pai, eu apresento diante do Teu altar nesta noite a vida das minhas filhas. Que o Senhor Jesus possa resgatar, abençoar, libertar, cobri-las com Teu sangue. Que o Senhor Jesus possa abençoar a descendência delas, os filhos que elas terão, a família delas. O altar do Senhor Jesus é lugar onde elas devem estar. Pai amado, eu oro e
clamo pela vida delas e que o Senhor Jesus opere um milagre, entre aonde o Senhor pode entrar e transforme todas as coisas. Eu creio e tomo posse, Pai, da salvação da minha casa e das minhas filhas. Pai amado, apresentamos diante de Ti também nessa noite a minha vozinha querida, que está enferma, meu Pai amado, que o Senhor possa visitar a ela com cura. Coloca a Tua mão, Senhor, de cura sobre a vida dela e que ela receba a Tua presença, a presença do Teu Espírito Santo, e que ela seja renovada agora, que ela seja restaurada agora, e que a Tua presença esteja com ela em todos os momentos, e onde ela estiver, cada dia mais ela possa ser testemunho vivo do quão maravilhoso é o Senhor na vida dela e na descendência dela, Pai. Oramos a Ti nesta noite, apresentamos também, Pai querido, diante do Teu altar a família da tia Iraci e os Teus filhos. Pai amado, que o Senhor vá de encontro à sua casa. Tu sabes, meu Pai amado, aquilo que a Tua filha tem colocado diante do Teu altar. Tu sabes aquele clamor que ela tem colocado e tem chorado diante de Ti. Que os filhos dela, meu Pai querido, sejam resgatados. Que os filhos dela sejam salvos para a honra e a glória do Teu nome. Que a Tua filha possa triunfar e ver a casa dela e os filhos dela diante de Ti, adorando ao Senhor, estando firmados na Tua presença e o Teu nome sendo glorificado. Pai amado, eu apresento diante de Ti o lar da tia Ivone e dos Teus filhos. Pai, salva a casa dela, salva os filhos dela. Entra nos corações duros, naqueles corações que têm se afastado de Ti. Que o Senhor Jesus possa entrar com providência, que o Senhor Jesus possa salvar os filhos dela, e que a casa dela, meu Pai querido, esteja diante do Teu altar. Glorifique o Teu nome, e o legado da Tua filha seja um legado de bênçãos. Os seus filhos sejam uma bênção, a sua casa seja uma bênção, em nome de Jesus. Pai amado, eu oro também pelo lar da Wanda e das Tuas filhas. Que o Senhor Jesus possa enviar providência naquela casa. O Senhor possa salvar o que se perdeu, resgatar o que se perdeu. Que elas possam estar diante do Teu altar, unidas para a Tua glória, unidas para o Teu louvor. E que a família dela seja cada dia mais restaurada, Pai, em nome de Jesus. Pai amado, eu Te louvo e oro nesta noite pelo lar da Silvani, pela sua filha e pelo seu esposo. Pai amado, entra com providência e com milagre na casa dela. Que o Senhor Jesus possa entrar com cura, com libertação, e que ela seja alcançada pela Tua misericórdia. Pai amado, cura a Tua filha, restaura a Tua filha por completo, e que ela possa testemunhar do milagre que o Senhor fez na vida dela e na casa dela, em nome de Jesus. Pai amado, eu oro também nesta noite pelo lar da Catiana e da sua filha e do seu esposo. Pai amado, que o Senhor possa salvar a Tua filha. O Senhor tem propósito na vida dela. O Senhor tem um propósito na vida dela. Que ela reconheça e ela entenda, meu Pai amado, que longe de Ti não é o lugar que ela deve estar. Longe dos Teus caminhos não é o lugar que ela deve estar, aleluia. Que ela deva estar diante do Senhor, porque o Senhor a chamou, o Senhor a separou, aleluia. E ela deve estar, meu Pai querido, vivendo o propósito que o Senhor tem na vida dela. E ela, papai querido, dará frutos, a sua casa será abençoada, porque ela viverá o propósito do Senhor nesta terra. Pai, eu oro e clamo pela sua família. Salva, meu Pai, a casa dela, salva a vida dela em nome de Jesus, e que a Tua presença se faça real em nome de Jesus. Pai amado, eu oro e apresento diante de Ti cada lar, de cada família que está aqui conosco. Pai amado, visita a casa deles, visita o lar deles, visita a família deles, visita os filhos deles. Que eles não desistam da Tua casa, que eles não desistam dos Teus filhos, que eles amarrem os filhos deles diante do Teu altar, crendo que o milagre acontecerá, crendo que o milagre viverá, meu Pai querido, nessa terra. Pai amado, eu apresento
cada família que adentrou esta live, a este momento de oração, e que o Senhor possa visitar o lar deles, a casa deles, e eles possam testemunhar e glorificar o teu nome, porque o milagre aconteceu, salvação veio do céu e visitou os teus filhos e aqueles que estavam perdidos. Pai amado, te louvamos e te agradecemos por mais esse momento que passamos diante do teu altar. Renova cada dia mais as nossas forças, nos ajuda como pai e mãe a nos posicionarmos, a nos colocarmos diante de ti, clamarmos pela nossa casa. Não iremos desistir dos nossos filhos, não iremos desistir da nossa casa. A nossa casa é tua, os nossos filhos são teus, e nós viveremos, meu Pai querido, e deixaremos um legado nesta terra, um legado de homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo, homens e mulheres que pregarão, que louvarão, que viverão o propósito nessa terra. Quando partirmos daqui, meu Pai querido, nosso legado falará, os nossos filhos viverão o propósito do Senhor nessa terra. Louvado seja o teu nome, louvado seja o teu nome, Pai, neste momento. Te agradecemos porque o Senhor se fez presente, te louvamos porque o Senhor falou conosco. Despede-nos em paz e em segurança, e que essa palavra possa arder no nosso coração todos os dias, e colocarmos os nossos filhos diante do teu altar e não desistirmos deles, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, Pai, e já te agradeço, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, o Senhor é bom e maravilhoso. Glória a Deus. O Senhor é bendito e poderoso. O Senhor é justo e maravilhoso. Glória seja dada a ti. Eu agradeço ao Senhor por estarmos aqui nesse quarto dia, vencendo um dia mais. Eu louvo a Deus por cada um de vocês que participaram conosco, que tem participado desde o começo. Que o Senhor Jesus possa visitar a sua casa, que o Senhor Jesus possa visitar a sua família e possa entregar a bênção que você precisa, aquilo que você tem colocado e apresentado ao Senhor. Que o Senhor Jesus possa te guardar e te abençoar, e com fé em Deus, se Deus nos permitir, amanhã às 9 horas estaremos aqui clamando novamente pela nossa casa. Até domingo não iremos desistir, e estaremos cada dia mais orando e intercedendo pela nossa casa. Amém? Deus abençoe a todos vocês, fiquem com Deus, e amanhã 9 horas estaremos aqui. Você que esteve aqui conosco, chame mais uma pessoa, convide mais alguém para participar amanhã, para apresentar a família deles também diante do altar, e o nome do Senhor Jesus ser glorificado. Amém? Deus abençoe, fiquem com Deus e até amanhã. Aleluia, Deus abençoe, fiquem com Deus.